Olá pessoal, vamos aqui para essa aula, tira dúvida, né, sobre esse assunto aí, ó, dentro do assunto de estatística, né, que nós iniciamos, e a questão de critérios para arredondamento, né. Vamos destacar aqui alguns pontos interessantes para a nossa reflexão aqui. Então veja, em muitas situações do estudo de estatística, deixa eu só diminuir aqui dos estudos de estatística, as situações envolvendo cálculos estatísticos, temos aí um número grande de casas decimais. Por exemplo, essa imagem aí que você observa, certo? Como você observa claramente aí, certo? Nessa imagem aqui, ó, 3,14 é o valor do π, né? Uma letra grega aí, que é muito utilizado esse símbolo na matemática. Então, há uma quantidade de casas decimais muito grande, ou até mesmo casas decimais infinitas, né? Como, por exemplo, o caso das dízimas periódicas, né? Impossibilitando com isso, né, os cálculos, né, de uma forma mais abrangente. Então, o que é que nós vamos fazer para solucionar esta questão, certo? Vamos à questão de desenvolver o arredondamento dessas partes periódica ou não periódica depois da vírgula. Então, esse é um ponto que nós queremos destacar aqui. Então, veja aqui. Então, faz-se necessário o arredondamento, arredondar, para uma quantidade de casas decimais finitas. Né? É isso que nós vamos fazer. Então, o processo de arredondamento consiste em obter um menor erro ao aproximar o último algarismo de um número. Destacando aí a questão do número π, né? 3,14, 15, 92, 65, 35, 8, 9, 7, 9, e assim um número bem quebrado aí, né? Então, observe que o número π está entre os números inteiros 3 e 4, certo? Mas cuidado quanto à questão desse intervalo aí. Vejamos aqui. No entanto, ele está mais próximo do número 3, né, do que do número 4, né? Do número 4 aqui, como eu coloco aqui, tá certo? Então, isso é um dado interessante. Vejamos aqui. Então, o número π por um número inteiro, né, o valor mais próximo de 3. Caso arredondássemos para o número 4, por exemplo, né, estaremos cometendo realmente um erro maior do que o representá-lo por 3. Observa aí, ó, para o arredondamento devemos utilizar uma regra que consiste em analisar o dígito posterior à última casa decimal a ser considerado. Vejamos. Olha, se este dígito, esse número, esse algarismo, for maior ou igual a 5, ou seja, entre 5 e 9, somamos a unidade da casa decimal. Vou explicar isso aí. Então, se o dígito, né, se o dígito for maior ou igual a 5, então acrescentamos uma unidade da casa decimal. Se o dígito, certo, dígito for menor do que 5, ou seja, ele ficar entre 0 e 4, nós mantemos a última casa decimal. Vejamos aí o exemplo do π. Então, a questão do arredondamento do π. Lembrando aí, né, se o último algarismo das casas decimais escolhidas, certo, ele ficar entre 5 e 9, né, maior do que 5, né, acrescentamos uma unidade. Se ele ficar entre 0 e 4, nós deixamos do jeito que está. Tá certo? Vejamos aqui, ó. Se eu considerar duas casas, por exemplo, no número π aqui, vamos supor que eu vou considerar apenas essas duas casas, aqui, ó. Então o número certo posterior aqui, ó, tá vendo esse número aqui? Deixa eu só apagar aqui esse. Eu estou considerando duas casas e esse número aqui, o terceiro número aqui, ele tem que, se ele ficar entre 0 e 4, eu não vou alterar nada, não vou acrescentar nenhuma unidade por exemplo, ao número 14, para ficar
0, não, 3, no caso 3,15, acrescentando uma unidade aí o 14. Entendeu? Por quê? Porque é um número que está menor do que 5, está entre 0 e 4, então eu não vou alterar nada. Agora, veja bem, deixa eu só passar aqui. Então, como você observa aqui, ó, certo? E eu já destaquei, vamos destacar mais uma vez, certo? Olha só, os dois números escolhidos, duas casas decimais aqui, ó, e aí o número escolhido aqui, o número aqui, ó, depois do 4, é um número menor do que 5, certo? Até menor do que 4. Então, eu não acrescento mais nenhuma unidade. Então, ele vai ficar exatamente, certo, com duas casas decimais, como você observa aqui, ó. Certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, não alterou absolutamente nada aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui para dar esse destaque. Aqui, ó. Certo? Então, o número ele ficou, na verdade, entre 0 e 4. Então, não acrescentei nenhuma unidade. Repeti simplesmente o 3,14. Não alterou nada. Certo? Agora, isso com duas casas. Agora, se esse número aqui, ó, eu considerando duas casas, ele for igual a 5 ou maior do que 5, aí eu acrescento a unidade. Então, ficaria o quê? Ficaria aqui o resultado 3,15. Por quê? Eu acrescentaria de 14 mais um dá 15. Entendeu aí a diferença? Se eu considerar três casas decimais depois da vírgula, certo? Certo? Aqui no caso já dá certo. Ó. No caso aqui, o 5 aqui, ó, dígito posterior ou igual a 5. Então, o 5, ele é o quê? Ele está entre 5 ou maior do que 5. Então, eu consigo acrescentar uma unidade aqui. Entendeu? Então, o resultado seria o quê? Com três casas decimais, eu acrescentando a unidade aqui a 144, 141, aliás, ficaria 142. Entendeu? Então, essa a diferença de você arredondar um número. Se eu considerar duas casas, três casas, eu acho que duas casas ou três casas, geralmente eu considero duas casas só. Mas tem pessoas que às vezes escolhem considerar depois da vírgula três casas. Então tem que obedecer essa regrinha aí, certo? Se o número ficar, certo, acima de 5, você acrescenta uma unidade, certo? A última casa, certo? Aí, no caso aqui, ó, deste aqui, no caso 3,14, depois do 4 é 1, então 1 é menor do que 5, então não acrescento nada, deixo do jeito que está, como você observa bem aqui, ó. Certo? Observando aqui, ó. Tá vendo? Não alterou nada. Por quê? Porque depois do 4, você considerando duas unidades, certo? Se for um número menor do que 4, certo? Menor do que 5. Então você não acrescenta mais nenhuma unidade, deixa do jeito que está aqui, está arredondado já, fecha aí em 3,14. E é o que nós utilizamos hoje. Se eu considerar nessas duas casas e depois desse número aqui, do 4, tivesse um 5, aí ficaria o quê? Acrescentaria uma unidade aqui, então ficaria 3,15. Entendeu aí? Então, essa é a diferença para o arredondamento, né, de casas decimais, tornando a casa decimal infinita para certo número mais finito, certo? Então, eram essas orientações que eu queria trazer. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas nesse sentido aí, tá bom? Então, vamos adiante.